tá vendo que 2026 tem sido um ano que vem trazendo muitos tipos de terror diferentes. A gente teve Obsessão, que eu já falei no outro vídeo, eu sei, mas é que é um filme muito bom, ainda é um dos melhores desse ano. A gente também teve Backrooms, que era muito cotado por conta dos vídeos da internet. E agora eu vou falar para vocês sobre esse filme aqui que trouxe uma temática muito atual. Pode parecer estranho para muita gente. Sejam muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Insaciável, filme de 2026, dirigido por Natalie Eric. Insaciável, a gente acompanha a Hannah. A Hannah, ela é uma menina que ela tem muita disforia de imagem pro corpo. Ela é uma moça gorda, que ela não se vê bem, ela sofre bullying dos colegas de faculdade. A todo redor as pessoas ficam muito pisando no calo dela por conta do seu peso. A partir de um dia aparece uma moça do passado da Hannah que também era gordinha, só que ela fica magrérrima. E a Hannah fica se perguntando o que aconteceu e essa moça vem com uma pílulazinha que promete ajudar a Hannah a ficar magra muito rápido. O problema é o que é a composição desta cápsula. Insaciável, ele é um filme. A temática é muito interessante, principalmente o que a gente está vendo atualmente no cenário das redes sociais. A gente vê corpos perfeitos, idealização, principalmente com essa coisa da vida fit. Então a gente tem pessoas o tempo todo falando sobre alimentação saudável, sobre idas na academia e aqueles corpos muito magros. A gente está vendo até acontecendo isso com artistas, estrelas de cinema. São pessoas que muitas vezes estão num corpo muito bom, são pessoas muito lindas, são pessoas que estão lá no seu auge, mas mesmo assim, por conta de tanta gente infernizando a vida, você vê transformações muito grandes acontecendo. E é uma temática interessante, visto que essa é uma grande premissa desse filme. Você usa uma temática muito interessante e ainda você vem com essa entidade. Entidade essa que incomodou muita gente, por quê? Porque é uma entidade que a gente vê muito pouco nesse filme. Na verdade, é uma entidade que só dá para ver em espelhos côncavos, que são aqueles espelhos meio arredondados. Não só espelhos, mas também, sei lá, colheres, chaleiras. A diretora aqui, ela se utiliza de várias formas para mostrar essa entidade, várias formas até no próprio cotidiano da Hannah, como chaleiras, como eu já disse, espelhos do prédio, colheres, câmeras. Então, ela utiliza várias formas de passar. Eu acho que a direção da Natalie Erica James é ok. Eu acho que ela consegue aplicar muitas coisas, mas ela ficou muito no básico, muitas cenas. A gente vê alguns enquadramentos legais, algumas formas interessantes. Algumas cenas aqui, a fotografia consegue se dispor um pouquinho melhor, consegue trazer essa coisa mais interessante, nos chamar a visão visualmente. Mas algumas cenas são muito básicas. E isso destoa um pouquinho de cenas muito legais que a gente vê. Eu vi muita gente reclamando por parte do público, porque esse filme aqui, eu raramente falo disso, mas vamos lá. Esse filme teve aprovação de 70% dos críticos no Rotten Tomatoes e 53% do público. O problema é que muitas dessas críticas para Insaciáveis são mais por conta do seu casal LGBT que tem aqui, do que realmente da própria premissa. E de algumas pessoas que falou que o body horror, né, tá um pouquinho ruim, mas bem normal, gente. Eu já vi filme que realmente tá bem ruim body horror, mas aqui tá bem competente. Eu acho que pegou um pouquinho na questão da criatura, da entidade, que muitas vezes o CGI tá um pouquinho penoso. Mas vamos entender uma coisa, Insaciável teve um orçamento muito baixo. Então, para um filme com um orçamento baixo, é muito difícil você ter efeitos especiais milagrosos que transformem os filmes de uma hora para outra. Mas dito isso, esse filme aqui tem efeitos especiais muito competentes, visto o seu orçamento. A gente vê efeitos de corpos, porque aqui a gente vê
A Hannah, ela é estudante de medicina, ela abre corpos, ela vê essa coisa toda e a gente vê toda vez esses órgãos, essas coisas, e são bem feitos, dá pra ser muito incrível o que tá passando. A diretora faz muito essa alusão dos órgãos como comida, né? Tem uma parte lá que ela vai abrir uma parte do estômago e ela começa a ver bolo, é bem louco o que ela faz aqui. Outra coisa também são as cápsulas, que eu tinha falado antes. As cápsulas são feitas de cinzas humanas, porque tem uma certa quantidade, eles explicam lá, que é uma coisa que incomoda um pouquinho nesses filmes, você explica demais. Eu sei que muita gente precisa muito explicar o tempo todo o que está acontecendo na tela, olha isso, isso, aquilo. Para mim, isso torna o filme pouco criativo. Porque se você explica muito, as pessoas estão toda hora lá, não pensando, né? Óbvio que quando você vai assistir um filme, muita gente assiste apenas pra se divertir, pra se contrair. Mas às vezes dá pra fazer uma coisinha tipo um Midsommar, um Hereditário, que você consegue não ter tudo na mão, ou a própria A Bruxa, do Robert Eggers. E a gente consegue dar uma contemplada e ter as nossas próprias interpretações de muita coisa. Eu acho que esse filme peca nisso, além de ele se arrastar um pouco demais. Eu acho que o primeiro ato ele é muito interessante porque ele traz todo esse patamar psicológico da nossa protagonista, a Hannah, na questão do seu corpo, não só da questão física, mas sua questão mental, que também está deteriorada. A Hannah, ela é descendente de uma família de japoneses, então a gente tem aqui que a cultura asiática preza muito por essa coisa de corpos muito magros. Então, essa coisa do corpo pesa muito. Aqui a gente vê que a mãe da Hannah, porque assim, a Hannah, o pai dela é colombiano e a mãe dela é japonesa. Se você for ver o contraste dos dois, a gente vê que o pai colombiano preza muito por essa coisa da alimentação, dessa coisa de se portar bem, comer bem, ele ficou muito obeso. Então a gente tem dois contrastes diferentes. A mãe que preza muito por essa coisa da aparência, emagrecimento, uma magreza impensável de um lado e o pai de uma obesidade mórbida do outro. E a Hannah nesse meio, nesses dois contrastes, num ping-pong de tipo, você precisa ser muito magra e você precisa ser muito gorda. Então ela fica muito naqueles patamares. E isso mexe muito com o psicológico da nossa personagem. A gente vê isso muito aqui. Esse filme aqui não é o incrível filme, mas é um filme que, por conta da temática, de como ele trabalha a criatura nas formas, nos contextos, a gente não vê quase nunca a criatura. E então a gente fica muito tentando sentir o medo que a Hannah tem. Então, o terror muito que mais por conta de você se colocar no lugar da personagem que está passando por tudo aquilo, por um bullying, por uma pressão estética, por compulsão alimentar, do que muito por a gente estar vendo uma criatura o tempo todo. Eu acho que isso é o que traz muito contraste para as pessoas, porque tem gente que prefere ver todo momento alguma coisa pulando na cara, algo assim, tipo uma invocação do mal, um Annabelle, etc. E tem gente que gosta mais de uma coisa body horror, jogos mortais, o albergue. E eu vejo que esse filme ele consegue fazer a gente mais refletir sobre essas pressões estéticas e como as pessoas se transformam em lixos para poder agradar outras pessoas e não a si mesmo. E acabam, às vezes, muitas vezes, tirando a própria vida, acabando com a própria vida. E outras vezes seguindo padrões impensáveis e vivendo uma vida muito ruim. Já vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo, me diz aí se você já assistiu ou não Insaciável. Eu vou ficando por aqui. Até mais.